noite, eu sou o professor Gabriel, se Deus quiser o professor de vocês aí nesse ano, professor do ensino médio e também do ensino fundamental para o estado de São Paulo. A aula de hoje que nós vamos falar, uma aula muito importante, uma aula sobre uma questão crucial da geografia, que é basicamente da onde vem cada um de vocês. Da onde vem a origem de cada história, de cada pessoa que está aqui nessa sala, que está assistindo essa aula. E tem como nome as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, que são os povos que formaram a diversidade cultural e étnica do Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar. A partir disso, quais habilidades serão desenvolvidas, galerinha? A habilidade de analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-racial e cultural. Então, todos esses povos que, através da miscigenação e de outras questões, também formaram o Brasil. Sobre isso, eu tenho uma questão para poder, uma primeira pergunta a fazer. De onde vem a população brasileira? Quais são os principais povos? Aqui nós temos a imagem de uma população, no caso, na esquerda nós temos uma menina indígena Yanomami, que inclusive os Yanomamis estão sofrendo com uma questão humanitária hoje. Essa questão humanitária é relacionada à falta, à escassez de recursos, à escassez de alimentos e à escassez de medicamentos também, que está sendo tratada atualmente lá no norte da Amazônia. Aqui à direita nós temos dois senhores, com vestimentas italianas, inclusive a população italiana, que marcou muito o fornecimento de mão de obra de pessoas que foram morar na cidade, na capital paulistana, em São Paulo e aos arredores também, muito por conta do café, e não só do café, mas de outros tipos de trabalho também, depois do trabalho industrial. À esquerda, duas mulheres negras representando também a população vinda do continente africano, que vieram, povos escravizados, infelizmente, que vieram por conta dessa colonização, dessa migração forçada. Gabriel, o que seria essa migração forçada? Eles não vieram porque queriam, eles vieram porque tinham sido escravizados lá naquele continente. E à direita nós temos também uma senhora, então uma senhora representando essa população vinda do continente asiático. Hoje o bairro da Liberdade, que é um bairro muito característico, inclusive, em São Paulo, parece até que você está em outro país por conta de sua arquitetura, por conta dos letreiros das TVs também, perdão, das TVs não, por conta dos letreiros das fachadas mostrando que estão em japonês. Hoje a Liberdade também recebe muitos imigrantes, não só do Japão, que é a maior colônia japonesa fora do Japão, está em São Paulo, no Brasil, e também tem uma grande colônia ali em Manaus. E aqui nós temos as principais definições dos principais povos. Europeus, primeiramente portugueses, também italianos, que se fala que cerca de metade da população da cidade de São Paulo tem alguma ascendência italiana. Espanhóis também vieram muitos para cá, alemães também para a região sul, espanhóis e alemães muito para a região sul, poloneses também em menor escala e ucranianos também e outros povos europeus também. Negros, pessoas escravizadas vindas do continente africano, indígenas e latino-americanos. No caso, os indígenas seriam chamados dos povos originários, as comunidades originárias. No caso de latino-americanos, nós temos recentemente uma migração muito forte de bolivianos para São Paulo por conta da questão do tecido, por conta da questão da tecelagem, que é muito forte, das roupas. E asiáticos, historicamente, vieram por conta do café, os japoneses, vieram também por conta da pimenta do reino e por outras atividades econômicas também, japoneses, chineses e asiáticos do Oriente Médio, os árabes, sírios e libaneses, dentre outros. E aqui, quais são os povos que habitavam o mapa que mostra quais povos habitavam o Brasil antes da colonização, antes de 1500. Diversos povos indígenas, tupi-guaranis, grande parte, os Gês também em amarelo, Aruac também. Então, todo o território brasileiro era ocupado por cerca de 5 milhões de pessoas que ficavam migrando, muitos eram nômades, não eram sedentários, mas que ficavam migrando em território brasileiro e para além dele. Agora, como que é hoje essa população indígena? Se antes eram 5 milhões, hoje são apenas 900 mil pessoas autodeclaradas. E aí nós temos a maior parte, aqui um mapa mostrando a quantidade, O estado de São Paulo, ele tem entre 20 e 40 mil, próximo de 40 mil indígenas hoje. O que mais tem é o estado do Amazonas, com cerca de 168 mil pessoas. Então a região norte é o que mais tem os resíduos históricos disso. É a que foi menos ocupada e é a que mais tem. Isso não quer dizer que toda essa costa aqui não tenha também. É porque muito dessa cultura indígena, infelizmente, da costa, se perdeu.
se perdeu através de uma invisibilização dessas pessoas que não puderam acessar suas culturas e de perdas de terras. E aqui nós temos as demarcações de terras indígenas atualmente, esses em verde, pessoal. Podemos ver que a maioria se encontra na região norte e que no centro-sul, região centro-oeste, região sudeste, olha São Paulo aqui, gente, quase não tem demarcações de terras indígenas e as que possuem são muito pequenas. Por quê? Porque foi essa área onde teve mais ocupação econômica da colonização, historicamente, e é a área onde os povos indígenas originários perderam o direito a certas terras. Hoje está crescendo essa diminuição desse direito a terras, infelizmente, né? Então tem gente querendo entrar nas terras indígenas, inclusive existe em lei no Congresso o tal do marco temporal, a lei do marco temporal que pode desfavorecer esses povos, e depois vocês podem pesquisar em casa também. A questão indígena no Brasil está basicamente ligada muito primordialmente a essa questão das terras. É claro, não só das terras, mas muito por conta das terras. Antes da chegada dos portugueses, 5 milhões viviam no Brasil. Hoje esse número é de aproximadamente 900 mil pessoas. Sofrem constantemente com a perda de direitos a terras já demarcadas, principalmente por conta de agropecuaristas, garimpeiros, mineradores também, e a soja avançando nessas áreas. E a questão negra do Brasil são a maior parte descendentes, não todos, mas a maior parte, bantus e sudaneses do continente africano, representa mais de 50% da população brasileira, incluindo pretos e pardos, sendo que apenas 20% da população é pós-graduada, ou seja, tem um máximo, né, da quantidade de ensino adquirido. E apenas 20% dos brasileiros que ganham mais de 10 salários mínimos são compostos pela população negra. Então essa disparidade, sendo a maior parte da população, porém a menor parte com a parcela do poder, fica a questão para casa. Por que isso aconteceu?